Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui para realizar mais um suporte ao vivo do curso de manutenção do celular. Eu quero iniciar esse suporte pedindo perdão a todos. Na terça-feira, avisei o pessoal que não haveria suporte devido a eu estar doente. Eu sou uma pessoa que é muito difícil de eu ficar doente, mas quando fico é terrível. Mas me recuperei bem, né? Na terça-feira eu estava muito mal, tomando vários medicamentos, umas 5 caixas de remédio. Mandei a foto pro Luiz e ele ficou assustado, parecia uma farmácia. E aí na quarta, melhor, quinta, hoje, tô praticamente aí 90%, ok? Bom, sexta-feira, 8h07 da noite, o pessoal tá recebendo a notificação aí, para quem é inscrito no canal de suporte, o Luiz avisou no grupo do Telegram também. Já já nós vamos dar uma olhada aqui. Então assim, pessoal, vou passar um recado para vocês, vou passar no início e no final, porque tem muitos que vão entrando aí aos poucos, né? Temos aí 18 pessoas online já, o número tá aumentando. Então olha só, eu e o Luiz, nós vamos contratar um professor na área de manutenção do celular. Então você que é de São Paulo, que tem uma formação legal e quiser trabalhar conosco, né, como professor de manutenção em celulares, envie um currículo para nós. Tá? Manda um currículo para mim, andrecisp@hotmail.com. Eu e o Luiz vamos estar analisando, marcando a entrevista e conversando com a pessoa. Tá? Nós vamos pagar bem a pessoa, vai ter uma excelente remuneração para trabalhar conosco. Como vocês sabem, o Luiz, né, ele tem o curso presencial, só que nós vamos aumentar essa estrutura. Né? E o Luiz, só nós dois a gente não consegue dar conta de tudo. Então nós estamos em busca de mais um parceiro para esse novo projeto, né, de curso presencial, que em breve nós vamos estar divulgando para vocês, que é um projeto totalmente diferenciado. Já faz um tempo que nós estamos estudando, e para isso nós precisamos de mais uma pessoa que domine bem, que seja de confiança. E estamos passando aqui em primeira mão para vocês, alunos, né, do curso de manutenção do celular. Quem for de São Paulo, de preferência aqui da região do ABC, né, Luiz? Grande ABC. Nós somos aqui de Mauá. Então, você tendo fácil acesso a Mauá, seja de carro aí pelo Rodoanel, que passa aqui, né, na cidade, trem, manda o currículo para a gente. Tá? Vai ser uma excelente remuneração. Vai valer muito a pena você trabalhar conosco nesse novo projeto que em breve nós vamos estar lançando, ok? Vou passar o microfone para o Luiz, falar um pouquinho enquanto eu recupero o fôlego. Eu estava doente, não estou 100% ainda, então hoje eu... Estávamos com saudades também, né? Boa noite a todos. Estávamos com saudade também, né? Porque realmente na terça-feira falta alguma coisa, né? Nós gostamos de conversar, de ter esse bate-papo aqui com vocês. Então, sempre, como nosso encontro já é todas as terças, quando eu ou o professor André não pode, aí já fica aquele vazio, né? Na terça-feira à noite. Já acabamos nos acostumando com esse horário. E é legal. Mas o assunto hoje é pergunta. Pode mandar a pergunta de vocês aí. Já podem... Não adianta vir também e mandar aqui, ó. Ah, me contrata. Não, aqui é outro, né? Como o professor André falou, manda o currículo, será avaliado, né? Aqui por nós, vai ser feita uma entrevista e tal. E aí sim, estando tudo dentro dos padrões, aí a gente começa a trabalhar, tá? É isso aí, pessoal. Vem trabalhar com a gente, manda os currículos. Quem sabe um de vocês aí que estão assistindo ou que vão assistir, né, seja contratado aí por mim, pelo Luiz, nesse novo projeto, tá? Lembrando que nós temos muitos alunos bons, né? E por isso que nós estamos conversando com vocês aqui, porque dentre todos os alunos, temos alunos aí com formação, inclusive de nível superior, são alunos muito bons, que realmente se destacam, né? Então, esse pessoal, de repente, precisar e tiver, né? Lógico que nós vamos conversar, tem que haver um entendimento entre as partes, né? Mas aí, fala com a gente, manda um currículo para cá, andrecisp@hotmail.com.
.com, né? Tem BR não, né? Exato, certinho, .com. Ó, o Júlio Gomes, boa noite. Ele tá falando aqui, o Grand Prime queimando os chips da operadora. O que pode ser? Putz, acontece bastante, né? Todo problema de chip de celulares, o que acontece? O chip em si, ele nada mais é do que uma memória, um tipo de EEPROM, né? O SIM card, ele é um tipo de memória. Lá nessa memória são armazenados os números de telefone, agendas, tal, inclusive seu número, né? Então, toda memória, ela para ela trabalhar, precisa ser alimentada, né? Precisa ter tensão para ela conseguir trabalhar. Então, onde você vai mexer? Dentro do esquema elétrico, você vai lá na parte que regula essa tensão do chip, né? Como ele tem seis pontos, se você pesquisar e colocar a estrutura de SIM card no Google, você vai ver que ele tem 5 pontos, são 6 pontos, mais 5 que são o que realmente recebem e transmitem essas informações. Então, dentro do esquema elétrico, você vai procurar qual que é o pino, né, de tensão que alimenta esse chip. E dentro disso você vai ver se aquela tensão está no nível normal. Se está queimando, provavelmente deve estar acima do normal. E aí, em cima disso, você vai procurar aquele componente que esteja com defeito. Beleza? Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. O Adriano Nascimento. Professores, no caso da troca de um display caro, como um SM-A5, qual deveria ser a margem de lucro? Então, o SM-A5, eu não sei te informar qual o valor. Deve estar na faixa de uns 350, 370 reais. Eu cobraria 100 reais em cima. Geralmente, esses displays mais caros, a nossa margem de lucro, infelizmente, ela diminui mesmo, né? Então, o que acontece? Uma tela do Grand Prime, por exemplo, a tela do Grand Prime, para você trocar, eu acho que eu pago 35 reais, eu cobro 120, 140 reais. Por quê? Para trocar a tela do Grand Prime, tem um risco do touch parar de funcionar, mas até aí tudo bem. Se você pagou 35 na tela, cobrou 120 e danificou o touch, ainda assim, mesmo você colocando um touch novo, você vai ter lucro. No caso desses aparelhos mais caros, a margem de lucro ela diminui e o risco, infelizmente, continua o mesmo. Então, o que a gente recomenda? Telas a partir de 300 reais, eu coloco aí 100 reais, 120 reais de mão de obra, tá? É o mínimo que dá para fazer. Sua mão de obra, dependendo da tela, claro, 100, 120 reais, tá bom? E sempre com aquele cuidado de testar antes de montar, de colar o aparelho, para você não ter um prejuízo numa tela dessa que custa mais caro. O Elialdo, ele pegou um LG H522 que chegou com um problema de brilho na tela. E ele viu um tutorial no YouTube de um técnico que pegou o mesmo problema e só fez uma ressolda. Eu fiz o mesmo e não adiantou. Ele só não falou onde que foi feito a ressolda, né, Luiz? O Luiz deve ter uma noção melhor aí. LG H522, problema no brilho. Então tem que ver se esse problema no brilho não dá brilho, né? Se o brilho chega num ponto e para, se a tela está escura ou se a tela está clara demais, então precisa especificar melhor isso aí, tá bom? Mas se a ressolda não resolveu pelo tutorial que você viu aí, o cara fez assim, depende muito de onde você assiste, né? Porque se o vídeo tiver corte, vocês podem ver que os nossos vídeos geralmente tem o mínimo de corte possível dentro do contexto, né? Então o cara, não adianta nada o cara chegar aqui e falar, eu peguei esse celular aqui, a tela dele não tá acendendo. Aí desmonta o celular, já mostra o celular desmontado. Vou ressoldar aqui. Aí corta, já aparece o celular funcionando. Então tem que suspeitar um pouco disso aí, tá? Mas provavelmente é a parte de inverter na placa e talvez ressoldando ou trocando algum componente lá resolva, tá bom? Ó, o Marcos Tomás, boa noite. Boa noite aí novamente. Ó, Marcos, é o último boa noite, hein? Que tem que mandar
A galera vai ficar com ciúmes aí de você, né? Todo suporte. E bem na hora que eu olho aqui, ele coloca boa noite. Boa noite, André e Luiz. O Marcos de Tu. Quando você fizer um churrasco aí, convida aqui, ó, os amigos, né, Luiz? Isso mesmo, pode chamar que nós vamos, hein? A gente avisa a galera do grupo. O caminho também. Avisa a galera do grupo, já pensou? Aí chega a gente e a penca atrás. Ó, o Mauri, ele tá com LG K10. 3 meses de uso. A tela fica doida. Toca sozinho, depois volta. Ao normal, o que é? 3 meses tá na garantia ainda, né? 3 meses tá na garantia. Então, se você mexer, se você abrir, a garantia ela é perdida automaticamente, né? Isso aí geralmente acontece quando o aparelho foi molhado ou pega algum tipo de umidade, né? Molhado não quer dizer necessariamente que o aparelho mergulhou em alguma coisa, mas pode ser vapor de chuveiro, né? Às vezes muita gente tem a ideia de tomar banho ouvindo música, e aí aquele vapor que fica no vidro do box também fica no celular. Então é complicado, pode ser isso. Então provavelmente é um aparelho que foi molhado, se o cliente falou que não, aí cabe a ele. Manda ele levar na autorizada, senão vai perder a garantia. E aí se for um problema mais grave, que você não consiga resolver, ele vai ficar com 2, que ele vai ficar sem garantia e sem o aparelho consertado. E se ele levar na garantia e for um problema mais grave, os caras trocam e já é. O Douglas, ele tá com tablet positivo modelo L700, com defeito na placa. Ao ligar o tablet, aparece o logo da Positivo e logo em seguida a tela apaga. Primeira coisa, começa trocando a bateria, ligando a fonte. Põe a fonte numa tensão um pouco mais alta, pode aumentar a corrente, né? Pode deixar, eu não sei qual fonte você usa, mas pode deixar a corrente no máximo, tá? A sua fonte pode pôr até 4.6, que não vai dar problema no tablet. 4.5 pode pôr, que não dá problema no tablet. Liga ele nessa fonte e vê o que acontece. Se persistir, aí vai correr para o software. Antes disso, vê se algum componente esquenta excessivamente, tá? Se esquentar excessivamente, aí faz a medição, a aferição através do multímetro, e aí sim. Mas se não resolver, faz o software, tenta, eu não lembro agora como que ele entra em modo download, mas tenta ver como que ele entra em modo download e ver se a tela dele, em modo download, se ela permanece. Porque também pode ser botão power. Então tem essas opções aí. Bateria, algum componente esquenta excessivamente em curto, botão power ou software, tá bom? Então você já tem um caminho aí por onde seguir. O Extreme Games, Samsung Galaxy S3, cliente foi atualizar o software e depois o celular fica na tela inicial. E não é possível fazer o hard reset. Quando conecta o cabo para instalar a ROM, o computador não detecta. O cliente foi instalar o software, olha no que deu. É o barato que sai caro. Primeiro caso aí, primeiro ponto a ver é o conector de carga, né? O USB. Então, provavelmente, por causa disso, o aparelho pode não reconhecer no computador, tá? Se bricou, de repente, o aparelho, pode ser que seja problema de software. Pode ser que o conector esteja bom, mas ele não está reconhecendo. Por quê? Porque você vai ter que fazer todo o processo de novo, né? O processo de software não dá para você começar da metade. Você tem que fazer tudo de novo, colocar em modo download, através dos botões, volume menos, power e home, ou com o gig. Aí colocou lá, apareceu lá o robozinho e tal. Beleza, tá em modo download, coloca no computador, vê se reconhece no Odin. Reconheceu no Odin, aparece lá, né, o número da porta de conexão. Só fazer o processo normalmente. Se não reconheceu, aí cabe dar uma verificada no conector de carga. Pode ser que seja isso. Deixa eu avisar aqui, o pessoal no Telegram não sabe ainda como que faz para ver ao vivo. Não está acessando a plataforma do curso e assistindo os módulos de suporte. Acabei de avisar aqui. Então vamos lá para a próxima pergunta. O Zeca, ele está com Moto G2, ele trocou a frontal. Daí quando ele fecha o aparelho, né, tampa, apaga tudo. E quando ele abre, se acende. Provavelmente erro na montagem, né, Luiz? Sim.
alguma coisa aí tá em curto, né? Em curto não, aliás. Quando você... pode-se dizer que sim. De repente, quando você aperta os parafusos, alguma coisa está forçando e está encostando em algo que não deveria encostar. Então, cabe revisar isso aí. Geralmente, é algum componente... Apaga, esquece o que eu falei. Vamos lá. Lembrei, tive um... Vou meditar. Pode acontecer isso também, mas geralmente os casos são o quê? Abre a travinha do flex do display, abre a travinha, coloca qualquer calço que você tiver, qualquer calço, um pedacinho, pode ser até uma fita Kapton mesmo, põe uma camadinha de fita Kapton naquela parte de trás do flex do conector, do flex do touch, do display. Enfia, encaixa de novo, provavelmente vai resolver, né? Isso é o que acontece. As telas paralelas, elas vêm com a pontinha do flex um pouco mais fina, imperceptível até. Mas quando abaixa a trava, ela não consegue pegar todos os contatinhos. Então, se você apertar ali na trava, você vai ver que não vai dar problema. Então, põe um calcinho, uma espécie de calcinho na parte de cima, entre a trava e o flex, põe lá, enfia lá e baixa a trava. Vai resolver, com certeza. O Elialdo completou aqui. No caso, eu achando o capacitor que está em curto, eu posso estar tirando de uma placa do LG G3. Então, Elialdo, o capacitor você retira de outra placa que ele tem o mesmo tamanho e da mesma parte do setor. Não precisa ser a placa idêntica. Se você tem uma placa similar, retira da mesma parte do circuito, né, que esteja próximo e do mesmo tamanho, para na hora que você for soldar não ter problema, ok? E cor também é bom. Isso, e cor, respeitar a cor. O Elialdo, só complementando aí a resposta, tá? O Robson César, o Core 2 Plus não liga. Nossa, ele tá com 3 aparelhos assim. Core 2 Plus, não liga. Eu vou aproveitar que o Luiz está aqui. Teve até um aluno que questionou que no curso não tem aulas assim especificando aparelhos que não ligam. Né? Então eu vou aproveitar aqui esse momento para o Luiz explicar um pouco, né, dos processos que ele faz na assistência dele, na loja dele, o aparelho que não liga, tá, pessoal? O procedimento deve ser feito. Isso. Assim que chega. O que acontece é o seguinte, um aparelho que não liga pode ser várias coisas. A informação do cliente, ela é muito importante, né? Se o aparelho foi molhado, se caiu, porque às vezes chega o cliente e fala, o aparelho caiu, não sei o que, você vai ver, eu olho o aparelho, eu pergunto ao cliente, foi que ele caiu ou foi jogado? Porque existe uma diferença, né? Às vezes chega aparelho que você olha assim, ó, você abre o aparelho, tem um monte de componente solto. Aí você vira pro cliente e fala, ele caiu ou foi jogado? Aí o cliente, ele foi jogado, joguei na cabeça do meu namorado. Aí já era, né? Mas vamos lá. Procedimentos a ser feito quando chega um aparelho que não liga. Primeira coisa, ligar o aparelho na fonte, né? Ligou na fonte, você vai ver o consumo da fonte. Em cima daquele consumo, claro que com o tempo e com a experiência, você vai entender que cada consumo é um determinado problema e tal. Isso aí não adianta a gente ficar, e se der 10, se der 10 miliamperes, o que que é? Se der 25, o que que é? As pessoas às vezes me perguntam isso. Deu 25, o que que é? Não tem como saber. Então, com o tempo, com a experiência, cada aparelho ele reage de uma forma. Tira a bateria, testa na fonte. Não ligou? Persistiu, não ligou? Deu algum sinal na coisa? Não, não deu. Beleza. Coloca, recarrega a bateria 100%, coloca lá e tenta ligar de novo. Não deu nada. Coloca o Gig ou tenta pôr o modo download, no caso da Samsung. Ou Motorola mesmo, tá? Tem muitos aparelhos que mesmo não estando, não tendo nada queimado, ele realmente não dá sinal nenhum, nem na fonte ele não dá consumo. Geralmente isso é software, né? Então liga o aparelho, testa na fonte, aperta os botões para ver se entra no modo download, vê tela, vê se sai som, vê se o aparelho liga. Às vezes não sai imagem, mas espera um pouquinho para ver se ele sai som. Se sair som, provavelmente algum defeito na parte de GPU e tela.
Então tem uns procedimentos a ser feito nesse tipo de aparelho que chega e não tá ligando, tá bom? São defeitos chatos, né, Luiz? Aparelho que não liga. Mas às Porque vezes é assim, mais fácil pegar um aparelho que não liga do que um aparelho que fica tipo ligando e desligando. Porque um aparelho que não liga, quando você põe na fonte ele já apita tudo, às vezes é mais fácil de consertar do que um aparelho que está ligando e desligando. Sim, verdade. O Macedo tá perguntando aula sobre box. Por que que a gente não coloca? Né, repetiu aqui novamente a pergunta, deixa eu ver aqui. Bom, o Luiz não trabalha com box, eu também não sei se o Luiz tem alguma coisa a acrescentar. Não, assim, box é bem útil. O que eu costumo dizer é o seguinte, a box, geralmente, ela serve, quem tem box, usa muito para fazer e-mail de aparelho, né? Então, no meu caso, aqui na minha cidade, como a gente, de vez em quando, tem uma fiscalização bem rigorosa em relação à polícia, não adianta eu ter uma box ou duas boxes lá no meu box, lá na minha loja, e aí chega um policial e pergunta, e essas boxes aqui? Os caras já sabem, eles veem tanto que eles já sabem, né? Isso aí é para eu fazer software, porque a box ela é bem melhor para fazer software, apesar que os aparelhos de hoje em dia, a maioria está vindo e dá para você fazer pelo computador. Aí eles vão questionar isso aqui, é para desbloquear celular. Eles já enxergam você com outro olhar, né? Então, eu não tenho por isso, porque quem tem usa para fazer desbloqueio de e-mail. E como eu não faço nenhum tipo de desbloqueio de e-mail, Alô, som? Será que voltou? Então, pessoal, caiu a nossa conexão. Caiu a nossa conexão. O Luiz vai entrar aqui, vamos ver se tá continuando. O Luiz avisou no grupo do Telegram também. Passa para frente, Luiz. Vamos ver se voltou a nossa conexão. Voltou, pessoal? Se voltou, avisa a gente aí. Voltou, né? Agora sim, caiu a nossa conexão. Tá? Deu algum problema aqui no modem. É normal. Então, só encerrando o assunto, né, para quem comprou box, essas coisas, teve um boato. Não sei se é verdade. Tava rolando em vários grupos aí. O Júlio Gomes, iPad 3. Ele colou o touch, mas passa uns dias de escola de novo. E ele usou a T7000, Luiz, para colar. Tem algum macete para colar? então, o que eu faço no caso dos iPads? Eu pego uma base reta, eu tenho na minha bancada, eu uso até a lateralzinha, assim, que é uma madeira, e aí eu coloco o iPad, deixa eu só prender aqui,
aqui vamos supor que aqui é a base que eu tenho lá, pode ser assim. Eu coloco o iPad nela e coloco os grampos no iPad. E deixo lá 1 hora, 1 hora e meia, dependendo até mais, né? Então, eu deixo ele colando lá. Depois que cola, aí eu faço aquele procedimento que quem assistiu no vídeo, tem um vídeo no meu canal lá, Exatec Assistência Técnica, reparando aquela parte, aquela bordinha, né? Mas não é para soltar, não. Outra coisa, tem que ver se ele está esquentando, porque essa cola, a T7000, essas colas, elas são bem sensível ao calor, né? Então, se for calor em excesso, ela vai amolecer, e aí a pressão é bem grande, aquela pressão que a tela sofre é bem grande, ela vai acabar descolando. Então, o que eu recomendo? Na hora de fechar o iPad, coloca ele numa superfície, colou, testou, tá tudo certinho, colou, achou a posição certa do touch, colou, coloca numa superfície reta, né, e prende com 2 ou 3 grampinhos, né, de preferência compra uma madeira, um pedaço de MDF, um pouquinho maior que o iPad, aí você põe 4 de cada, um de cada lado, aliás, 2 de cada lado, aliás. E aí, quando ele colar, ele vai colar rente à madeira, tá bom? O Elialdo deixou um comentário aqui. Obrigado, hein, Elialdo, pela confiança aí. Deixa eu ver a próxima. Ah, tá. Legal. O Danilo, onde encontro frontais de boa qualidade ou originais? Original é só autorizada ou retirando de outro aparelho, tá, Danilo? Frontais, né, tem primeira, segunda linha, os fornecedores que nós mostramos aqui em São Paulo, na Pagé Oriental, Mercado Livre também, enfim, vem do mesmo lugar, né? Aí você tem que ficar esperto, primeira ou segunda linha, né? Perguntar pro vendedor, tá? Teve um aluno que me chamou no particular, eu tô comprando isso no Mercado Livre, aí é primeira ou segunda linha? Pô, tem que perguntar pro vendedor, né? Olhando ali não tem, os caras põem, muitas vezes não é nem a foto da tela que ele tá vendendo, é uma que ele pegou no Google. Vamos lá, o Marcos. É uma placa do Moto G3. Coloco a tela, mas ele não liga. Será que pode ser? Será que ele complementou embaixo a pergunta? Eu tenho uma placa do Moto G3. Pode ser várias coisas, né? Pode ser a placa, a tela. Faltou complementar a pergunta aí, o Marcos. O Helios, iPhone 6, liga normal, mas não conecta Wi-Fi e Bluetooth. Troca o chip, troca o CI responsável pelo Wi-Fi e Bluetooth. Ou ressolda, né? Pode, não sei o que ocasionou isso, se de repente foi água, né? Oxidação devido à água. Então, o que faz? Vai lá, analisa o chip, o CI responsável pelo Wi-Fi e Bluetooth. Feita essa análise, vai analisar os componentes em volta, se estão todos ok. Estando todos ok, faz uma ressolda no chip, faz o teste. Beleza. Se não resolveu, troca o chip, o CI responsável pelo Wi-Fi e Bluetooth. Eu não sei se a sua pergunta é se não conecta, acha a rede e não conecta, porque se achar a rede e não conectar, é outro problema, esquece o negócio do chip. Provavelmente pode ser algum problema de software. Agora, se ele nem liga o Bluetooth e o Wi-Fi, aí pode ser problema no chip mesmo, aí só uma troca, às vezes uma ressolda resolve. O Marcos, Samsung S3 não sai da tela inicial. Já foi realizada a instalação da ROM. Nesse caso aí sim, se você conhecer alguém que tem uma box, você pode pedir para alguém tentar fazer, porque mesmo em muitos casos, esses S3 e S4, S4 Mini, mesmo na box, eles dão o processo todinho, finaliza, fala que completou 100% e ainda assim não reinicia, não liga normalmente, tá? Então, se acontecer isso, aí é problema na NAND, que a NAND já está corrompida de alguma forma e não aceita mais o sistema operacional. Ó, Luiz, o Cristiano tá com um BO danado aqui no grupo, né? O BO dele aqui dá uma tela inteira. Vamos ajudar ele aqui. Tablet Navicite, olha o BO, hein? 1711. Ao tentar ligar, ele ia direto para as configurações de hard reset. Certo. Verifiquei os botões e estava tudo ok.
Fui atualizar a ROM, mas ao fazer o processo deu um erro e agora não liga nem carrega. Às vezes fica na tela branca, não sei o que fazer. Pesquisei, mas não encontrou nada relacionado a isso. Peço para quem já passou por isso ou entende algo mais sobre este problema, me ajude. Então, se você verificou os botões, é assim, às vezes as pessoas elas medem. Tô gravando aqui já para Sim. mandar para ele. Vai que ele não tá ao vivo Tá, aqui. então. Então, já que você disse que verificou os botões, faz o seguinte, verifica o conector de carga, porque o conector de carga também ele é responsável por essa parte de fazer a função dos botões, né? No caso, o fabricante lá ele tem o gig, ele coloca, todo aparelho deve ter, eu acredito, e ele coloca, e aí ele faz essas funções dos botões. Então pode ser que seja conector de carga também. Se não for, eu recomendo você, se você não retirou os botões, falou que verificou, mas eu não sei como que você verificou, se você chegou a tirar ou só mediu pelo multímetro. Então, se você não tirou, eu recomendo que você tire pelo menos o botão de power e aí faça o processo com uma pinça manualmente para ver se ele entra em modo download de novo e tenta fazer novamente o software dele sem o botão, sem a tecla, usando uma pinça ali, ou até mesmo pode soldar até 2 fiozinhos nas trilhas lá onde que ia lá o botão power e encostar aquele fiozinho no outro, pelo menos por enquanto, para fazer esse processo de software. Bom, essa pergunta aqui foi do Telegram, né? Eu tô abrindo aqui, dando uma olhada. O Cristiano Souza. Se não estiver assistindo ao vivo, o Luiz explicou aí, mas depois entra na plataforma do curso que o vídeo fica lá, tá? Para o pessoal assistir na íntegra. O Wanderson, Grand Prime, carrega só desligado. O que é isso? Só carrega desligado. Acontece muito isso com o Moto G, primeira geração. Primeira coisa, tem que ver o conector de carga. Às vezes as pessoas falam assim, o conector de carga tá bom, não sei o que. Meu, aparentemente, às vezes tá bom. Então eu recomendo sempre que troque, faça a troca, né? E em cima disso faz os testes. Se não resolver, aí sim, aí vai lá pelo esquema elétrico, procura toda a linha de mais B que sai do conector de carga, para onde ela vai, o que acontece, e aí pode ser que você chegue até o Power Manager, gerenciador de carga do aparelho, e aí ou trocar o Power Manager inteiro, ou ver algum componente que esteja com defeito ou não funcionando corretamente em volta do Power Manager. Mas começa aí. Ou conector de carga, eu trocaria o conector de carga para dar uma confirmada. Se não for, provavelmente o Power Manager. O Rian, não sei se o Luiz, assim, acho que o Luiz não mexe, né, com esse aparelho, Alcatel Pix 4. Não. Ele não liga. E quando colocou na fonte, o consumo é de uma placa desligada. Então, coloque ele na fonte e pega essa placa, pode desmontar ele, abre ele, pega a placa, liga a placa na fonte e com uma pinça você faz a função dos botões. Encosta lá uma ponta da pinça no outro, pode ser que seja o botão power que não esteja funcionando corretamente, ou pode ligar na fonte também, liga o carregador no conector de carga, e aí o ponteiro teria que mexer. Se não mexer, pode ser que seja software, aí com esse Alcatel eu já não mexo não. O Macedo, LG 470F, ligou na fonte e ligou. Passou uns 3 dias com ele desligado, medi a bateria e tem 40. Bem carregada. O aparelho agora só vibra e não acende. Eita lasqueira. Só vibra e não acende. Ligou na fonte, depois de 3 dias desligado, a bateria tá boa, mas o aparelho só vibra e não acende. Tem que ver se sai som. Se sai som, é algum problema referente à tela. Tem que ver também se o aparelho foi molhado. Assim, a gente precisa um pouquinho mais de informação, né? Às vezes a pessoa, o aparelho
não liga, não acende tela. Então, a mesma informação que você precisa do cliente, a gente precisa que vocês passem para a gente conseguir dar um norte lá, dar um rumo para vocês. Mas vamos lá. Recarregar a bateria de novo, ou troca a bateria, liga na fonte, vê o que acontece, deixa lá uns 2 minutinhos, até ver se ele faz o processo de boot normal, se sai som. Se sair som, aí você já sabe que é alguma coisa referente à tela. Se não sair, tenta fazer a atualização de software dele. Mas para isso você tem que estar com a bateria pelo menos 60% ou 80% de carga, tá bom? Então faz esse processo. Se não sair som, faz o processo de software lá, que pode ser alguma coisa relacionada ao software. O Igor, qual voltagem eu coloco na fonte de bancada para testar um aparelho? Se está ligando. Essa pergunta já tem no curso, né? Porque o Luiz, o que ele fazia era ligar lá na... né, mas... aproveitar a pergunta dele, né? Para quem não sabe aí, no caso dele, a partir de 3.7. No máximo 4.5, né, Luiz? 4.5 é o ideal. Eu uso entre 3.8 e 4.2. Só que tem aparelhos que eles exigem um pouco mais de tensão, aliás, de corrente. Essas fontes, quando você coloca ela numa determinada tensão, conforme você aumenta a tensão, algumas automaticamente já aumentam a corrente, né? Outras não. Outras você aumenta a tensão e a corrente, vamos falar voltagem e amperagem, vai. Umas você aumenta a voltagem, ela automaticamente aumenta a amperagem. Outras você aumenta a voltagem e a amperagem você tem que aumentar manualmente. Por quê? Às vezes ela está em 4.2, quando o aparelho dá o boot que vai iniciar, a fonte desliga, entra em proteção. Por quê? Porque a corrente, a amperagem que ela está mandando para aquele celular é abaixo do que ele necessita para ele ligar. Então, geralmente eu recomendo deixar a amperagem no máximo, não tem problema, e aí você põe até 4.5, é tranquilo. O Josivan, J5 que está esquentando muito o slot do chip. O que pode ser? Ele caiu e quebrou o touch. Não é o slot do chip. Com certeza é algum componente próximo, né? Se está esquentando o slot do chip, se você percebeu que está esquentando o slot do chip, por quê? Porque o slot do chip ele é de metal. Então o metal ele vai dissipar todo aquele calor que está sendo gerado por algum componente perto, vai ser dissipado naquele metal. Então você procura algum componente, geralmente fica do outro lado do conector do chip, e aí provavelmente algum componente daquele está esquentando, e aí acaba dissipando toda essa energia, todo esse calor no conector, no slot do chip, tá bom? Mas é algum outro componente. Paulo, referente àquela aula do Luiz, né, que trocou o cristal, foi uma das últimas alternativas, tá? Se não fosse o cristal, ia ser PT, aquele aparelho lá, sim. Lembra que deu trabalho. Beleza, Paulo? Vamos lá, vamos... É o Paulo do Japão? Não sei, é Paulo L. O Igor, é possível um aparelho estragar na fonte de bancada, dependendo da voltagem? Sim, o máximo 4.5. Você vai lá, coloca 12, sei lá, 30, depende da fonte, né? Você não precisa nem ligar o aparelho. Só de você encostar ali, você não precisa apertar o botão. Você já vai ver que a fonte já vai entrar em proteção e aí você já acabou de matar a placa. Então, sempre que você for ligar algum aparelho na fonte, verifica a voltagem que a fonte tá. Porque às vezes o cara, quem mexe com notebook, essas coisas... Ele deixa lá em 19. Deixa em 19. Aí chega um celular, ele não se atenta àquilo, mete a fonte, já era, matou. Então, para celular, no máximo 4.5 volts. Eu quase fiz isso. A fonte estava em 19, aí você faz o quê? Antes de você ligar a fonte, você coloca as garrinhas lá na placa. Na hora que você vai ligar a fonte, meu... Já queima direto. Boa noite, professores. Estou com S5 com problema no flat do display. Tem alguma forma de recuperar ou só substituindo? Tem sim, se for na tela, no caso, pelo que eu entendi, não é na placa, né? No flex do display, no display. Tem sim. Aqui em São Paulo, o pessoal faz essa recuperação em torno de uns R$180. No shopping oriental, no terceiro andar, tem.
Eu não me recordo agora o nome eu sei o nome da menina, da chinesa, ela é Sônia. Ela faz esse tipo de recuperação, mas eu não lembro o número da loja dela não, mas faz sim. O Zé Carlos. É o D685 LCXG Pro Life. Troquei 2 touch. Quando ligo o aparelho, ele responde normal. Quando aperto o power, que ele vai para a tela de descanso, depois o touch não responde. Foi dado um flex e nada. O quê? Ficou um pouco difícil de entender a pergunta dele aqui. Então, mas vamos lá. Pelo que eu entendi, depois que ele aperta o power para apagar a tela e aperta para ela acender de novo, ela já acende sem funcionar o touch. Eu acredito que seja isso. Já trocou 2 vezes, troca a terceira, só que verifica a versão do touch, tá bom? Pode ser que seja um problema de hard reset, pode ser que o hard reset resolva. Lembrando que o hard reset apaga tudo do cliente, apaga todas as fotos e tal. Se ele tiver a conta do Google lá, depois quando ele colocar, vai recuperar muita coisa, mas apaga todos os aplicativos. Talvez um hard reset resolva. Se não resolver, aí tem que trocar o touch novamente, até achar uma versão que funcione perfeitamente. O Chandler Germano. Boa noite. O Moto G2 pega de vez em quando a rede. O que pode ser? Provavelmente antena. Dá uma verificada na antena, tá? Então, dá uma olhadinha lá na parte de antena. Às vezes pega, às vezes não pega. Então, depende muito, pelo que deu a entender, que depende do lugar onde se está, né? Então, talvez um lugar ele tenha uma recepção melhor, em outro não. Mas, provavelmente antena. Verifica a antena dele. Se não for antena, ressolda a placa na parte de RX e TX. Para te informar melhor, é só você seguir aquele conectorzinho do fiozinho, tem o fiozinho branco da antena, aquele conectorzinho mais próximo à parte maior da placa. Se você seguir ele, vai dar num chip. Ele não é um chip quadrado, é um chip retangularzinho, se eu não me engano. Faz uma ressolda daquele chip, pode ser que resolva também. O J. Reinaldo. 2 perguntas que são relacionadas ao mesmo assunto, Moto G3. No caso desse modelo, devo remover a placa antes de desconectar a frontal, pois a bateria é conectada debaixo da placa. Tenho visto muitos colegas com problema em Moto G3. E a resposta cai sobre a bateria que não foi desconectada. Alguma nova orientação? Sim, a orientação que eu tenho para você é a seguinte: sempre, sempre, sempre usar espátula de plástico. Na hora que você remove a tela, você pega com a espátula de plástico, você levanta a travinha e puxa reto. Puxa o flex de forma reta. Não puxa ele entortando ele. Não deixa ele sair na diagonal, não deixa ele sair inclinado. Puxa reto. Entendeu? Por quê? Se de repente o aparelho estiver ligado, se você esquecer de desligar, e você puxar ele dessa forma aqui, ó, ele sair assim, ó, torto, os contatinhos dele vai encostar, vai curto-circuitar e vai queimar o diodo, né? Então, do jeito que ele tá aqui reto, puxa reto, puxa sempre retinho. Se você puxar assim, ó, entortando, ele vai queimar o diodinho lá, tá bom? Essa é a dica que salva muita coisa. Então, muita gente fala, o aparelho estava desligado, não sei o que, mais o que. Alguns até usam espátula de aço, que eu não recomendo, não descarto isso aí. Espátula de aço para tirar flex de tudo, de qualquer celular. Não existe essa hipótese. Sempre espátula de plástico. Espátula de plástico, levanta a travinha do flex, levantou a travinha, puxa na mesma direção que tá, puxa rente. Se você fizer isso aqui, ó, no flex, já era. Provavelmente já era. Então, tirou, puxou a travinha, tira de forma reta, que vai resolver bastante coisa. Não vai dar esse problema. O Jô, Moto G2 não liga e marca na fonte 0.59 quando tento ligar. Fácil também. Eu vou ver se eu acho no Instagram, no Telegram. Não sei se ele tá no Telegram, mas deixa eu só ver aqui se eu acho a foto desse problema resolvido.
Eu vou achar e já mando. Eu não vou achar aqui. Eu vou achar numa conversa aqui. Pera aí, tá, gente? Só um minutinho que eu vou... Bom, eu vou achar e vou mandar lá no grupo do Telegram, tá? Eu não estou encontrando aqui, mas eu vou achar lá. O que é o componente? Aconteceu esses dias, essa semana comigo. Eu tava com o celular, que toda vez que eu montava o celular, na verdade, o Gustavo, né, que trabalha comigo lá, o outro técnico, ele pegou um celular e aí a cliente chegou, eu falei, o que que tá acontecendo com esse celular? Era o Moto G2 também. Aí ele falou, esse celular aí tá meio louco, às vezes ele liga, às vezes ele não liga. Eu falei, ué. Aí beleza, peguei o celular, primeira coisa que eu fiz, desconecta tudo os periféricos, né? E aí o celular ligou. Beleza, ligou. Ele falou, oxe, o que você fez? Eu falei, não fiz nada, só desconectei. Falei, aí conectei tudo de novo. E fui desconectando um por um. Onde que era o defeito? No sensor de proximidade. Estava em curto o sensor de proximidade e não deixava o aparelho ligar. Tirei o sensor de proximidade e ligou normalmente, tá? Mas nesse caso seu aí, o defeito tá aquela parte estreitinha do Moto G, ela tem lá embaixo, tem um chip de áudio. Nesse chip de áudio, é um chip pequenininho e tem dois capacitores que se destacam. Um pouco maior e um pouco menorzinho. Se você medir, se você medir com o multímetro aquele capacitor maior, ele vai estar em curto. É só tirar ele. Faz isso aí, depois posta lá no Telegram se funcionou. É 90% de chance de funcionar assim, tá bom? Quando você põe na fonte, se assim colocou na fonte já dá consumo, provavelmente é esse capacitorzinho aí. O Elialdo. Professor Luiz, eu consegui tirar a tela do A5 sem quebrar, para trocar o conector de carga. Mas talvez, por causa da temperatura, agora não dá rede. Será que pode ter danificado o chip de rede? Não, acredito que não, porque se fosse uma temperatura suficiente para danificar o chip de rede, a sua tela já não funcionaria mais. Porque antes do chip de rede, a temperatura chega na tela. E se essa tela receber uma temperatura muito alta, ela fica amarela, ela muda de cor. Então, provavelmente não foi isso. Dá uma verificada nas antenas, dá uma verificada em toda essa parte de antenas, está tudo encostando bonitinho. Se de repente aqueles pininhos que encosta na antena, se não tá faltando, se não tá torto, pode ser alguma coisa referente relacionada a isso aí, tá bom? O Diego, Nokia 520 não tem imagem, mas o aparelho liga. Ele não falou se já trocou a tela, né? Então, Não tem imagem, mas provavelmente tela. Troca a tela aí e vê o que acontece, tá? Com as informações que você passou, o que a gente pode te dizer é isso. tem um aluno perguntando se nós damos garantia em serviço de software. Lá no módulo 5, nós fizemos uma aula falando isso. Software não tem garantia. Não precisa nem assistir a aula, o título da aula já fala. Mas o pessoal, às vezes a gente recebe umas perguntas, e hoje está bem repetitiva as perguntas assim, relacionadas a coisas que já tem lá no curso, né? Então, eu, professor André, nós sempre falamos isso, recomendamos assistir pelo menos 2 vezes o curso, pelo menos cada vídeo 2 vezes, para que vocês tenham um entendimento melhor e aquilo que foi passado lá tenha um maior aproveitamento, tá bom? Ó, Luiz, pergunta nova, hein? Essa aqui ninguém fez ainda. Nem no suporte do Telegram e nem no ao vivo. Se prepara. Luiz, e olha, é direto para você a pergunta. Como vocês tiram aquele parafuso maldito que não sai por estar com a cabeça espanada? Retífica. Pode usar retífica. Se o celular for, a parte de trás for de plástico, o que eu faço? Eu coloco a ponta do ferro de solda nele, até ele esquentar aquela parte de plástico e ela vai abrir.
né? Ela vai abrir. Depois, ela não vai derreter a ponto de danificar. Por quê? Porque a partir do momento que ela amolecer, eu posso puxar, o parafuso vai ficar lá dentro, eu tiro o parafuso com um alicate de bico, né? Então, a dica que eu passo é essa. Encosta a ponta do ferro de solda lá, estanha, pode estanhar a cabeça do parafuso, não tem problema, que aí ele aquece mais rápido. Deixa lá encostado, quando você vê que amoleceu o plástico em volta, você puxa e já coloca, pega alguma coisa e coloca aquele plástico que ele vai abrir um buraco, né? Coloca ele de volta, pega alguma coisa e aperta que ele vai fechar de novo o furo, e aí o parafuso vai estar lá, com a cabeça do parafuso lá, com um alicate de ponta você tira fácil. Vamos lá. Essa aí foi a pergunta do Kleber, né? Sobre o parafuso espanado. O Gildomar Rodrigues, tablet DL. Troquei a frontal, liga a tela, mas não aparece imagem. Já testei outras frontal, mas não adiantou. E aí, Luiz, trocou, não dá imagem, trocou outras frontal e continua não dando imagem. O DL, tablet. Então, esses tablets aí, eu não pego mais tablet. Por quê? Porque é bem complicado isso aí. Você troca quem mexe com tablet, lógico, quem tá começando tem que pegar tudo mesmo. Eu não pego mais, porque eu, graças a Deus, hoje a gente pode se dar esse luxo de não ficar pegando essas bombas. Mas eu entendo que quem tá começando, claro, aparece aquele tablet e tem que pegar mesmo. Só que tem ele tem que saber até onde pode ir, né? Dependendo do que for, não compensa. Um tablet hoje, se você for aqui talvez aí no região norte e nordeste, talvez seja um pouco mais caro. Mas aqui na Pagé tem tablet bom assim, para criança, desses DL, Multilaser, Orange, tem a partir de R$ 110, né? Então, se você for trocar a tela de um tablet, você vai pagar R$ 40 na tela, aqui em São Paulo, isso é aqui para São Paulo, tá? Você vai pagar em torno de R$ 40 na tela, dependendo da tela, R$ 60 desses tablets mesmo, genérico. Eu não tô falando de Samsung e tal, não, tô falando desses tablets de genérico, DL, Multilaser. E aí você vai pagar em torno de R$ 40 numa tela, você vai ter que cobrar uns 120. Geralmente o tablet custa 160, né? Então é um pouquinho complicado isso. Por isso que eu não pego, porque aqui em São Paulo realmente não está compensando mais pegar tablet, por causa do preço muito baixo e o preço das peças não aumenta, não cai. No seu caso aí, eu não sei se você já trocou a tela. Trocou duas vezes, né? Não acende. Dá. Perto da tela, perto do conector da tela na placa, tem vários componentes. Tem um CI rodeado de capacitor. Aquele CI e você vai ver também que tem várias bobininhas pretas. Aquele CI é responsável pelo inverter, que é ele que aumenta lá para 12, 14 volts. Ele tira os 3,7 da tensão da bateria, ele transforma lá em 12, 14 até 18 volts. Para quê? Para acender a fileira de LEDs, a fita de LED que ilumina a tela, que é responsável pela iluminação da tela. Então, nesse inverter, pode ser que esteja o problema nesse inverter. Dá uma verificada lá nos componentes, vê se alguma coisa está esquentando, e aí você verifica aquela parte lá. Geralmente é perto do conector da tela, tá bom? Se você tiver dificuldade, é só você pegar as trilhas, pega o flex da tela, pega aquele flexzinho que é soldado na tela, que é o flex da fita de LED, segue até a ponta do conector e segue ela até você achar esse inverter. Provavelmente é lá o defeito. O Rian, Sony Xperia 1, ele liga, aparece a logo da Sony e desliga sozinho. Quando coloca o carregador, aparece a luz vermelha. Como resolver isso? Será que é software? Qual aparelho que é? O Sony Xperia 1. Liga, aparece o logo da Sony, desliga sozinho. Coloca o carregador, aparece luz vermelha. Provavelmente software. Software ou conector de carga, mas esses aparelhos Sony, eles são bem complicados. Eu já peguei um E3, qual que é o dele? É o E1. E1. Eu peguei um E3 que eu troquei bateria, eu troquei software dele,
Fiz tudo que podia ser feito nele e ele continua reiniciando. Inclusive, era meu esse aparelho. Continuava reiniciando. Você usava ele normal, daqui a pouco ele reiniciava. Aí você tinha que tirar, desconectar a bateria, conectar. E aí eu larguei de mão. Então, esses aparelhos da Sony também, dependendo do defeito, é um pouquinho complicado. Mas ou software, ou conector de carga, ou pode verificar também o botão power. Bom, pessoal, já está dando quase 1 hora, vamos encerrar aí novamente dando recado, né? Teve muitos que entraram aí às 8h30, 8h40, 8h50, né? Tem o pessoal que sai, tem outros que entram. No início, nós demos um recado que nós estamos contratando um professor de manutenção em celular. Então, você que tem uma boa formação, que quer trabalhar conosco, envie o seu currículo. Nós estamos com um projeto novo e vamos precisar de uma pessoa, um professor de manutenção em celular com uma boa formação. Manda o currículo para mim, andrecispe@hotmail.com. Né? A remuneração vai ser muito boa. Nós queremos investir pesado aí nessa pessoa e tem que ser uma pessoa de confiança. Sim. Ok, pessoal? Boa noite, muito obrigado aí pela atenção de todos. Vou passar aqui para o professor Luiz, dar o boa noite e encerrar aí o nosso hangout aí que foi realizado hoje. E semana que vem estamos aí novamente, beleza? É isso aí, pessoal. Boa noite. Muito obrigado a todos por terem assistido. Só lembrando lá o menino da placa do Moto G que estava dando consumo. Eu já mandei lá no Telegram a foto, tá? Tá marcadinho lá. Mas beleza, pessoal. Boa noite. Obrigado por ter assistido, por ter acompanhado a gente. Até o próximo.